Quantas vezes você foi motivo de piada enquanto sofria em silêncio? Quantas vezes as pessoas que diziam estar ao seu lado desapareceram justamente quando você mais precisava? Esse vídeo é sobre isso, sobre o momento em que a vida, sem precisar de palavras, devolve cada riso, cada desprezo e cada ferida. Aqui você vai entender como o tempo e o silêncio se encarregam de colocar cada um no seu devido lugar. Durante os próximos minutos, você vai ver que não há necessidade de se vingar, nem de provar nada a ninguém, porque o destino tem uma forma sutil e implacável de fazer justiça. Este vídeo vai te ajudar a encontrar paz dentro de você, a compreender o valor do silêncio e a enxergar como as dores de hoje podem se transformar na sua força de amanhã. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e acessa o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o que te aconteceu. Sabe aquele dia em que você sentiu que o mundo inteiro estava rindo de você? Aquela situação em que, por mais que tentasse disfarçar, a vergonha queimava por dentro e tudo o que queria era desaparecer por um instante? Talvez tenha sido um erro, uma fraqueza, uma fase difícil, mas o olhar dos outros parecia aumentar sua dor. Eles riram, apontaram o dedo e de alguma forma fizeram você acreditar que merecia aquilo. A verdade é que ninguém está preparado para ser humilhado. A dor do desprezo é silenciosa, mas profunda. Você tenta seguir em frente, mas as lembranças voltam, e junto com elas, a sensação de impotência. As pessoas que riram não imaginam o quanto aquilo te feriu, nem o esforço que foi necessário para levantar no dia seguinte e continuar fingindo que estava tudo bem. O que ninguém vê é o que acontece depois que a plateia vai embora. A solidão que fica, o pensamento que se repete, o coração tentando entender por que foi preciso passar por aquilo. E é nesse ponto que muitos desistem, acreditando que o riso dos outros define o seu valor. Mas a vida tem um jeito curioso de transformar o ridículo de hoje em respeito amanhã. Aqueles que zombam da dor alheia nunca percebem que estão plantando algo. Enquanto você sofre, eles riem. Mas enquanto eles riem, você amadurece. A dor ensina, o silêncio fortalece e o tempo trabalha a seu favor. Cada lágrima que você derramou em silêncio estava regando o seu crescimento, preparando o terreno para o dia em que tudo se inverteria. Um dia, o que foi motivo de piada se torna motivo de admiração. As mesmas pessoas que riram começam a se perguntar como você conseguiu se reerguer. Elas percebem que o que chamaram de fraqueza era, na verdade, uma força que elas nunca tiveram. E é aí que o riso acaba, porque quem zombou passa a enxergar o reflexo da própria covardia. Mas para chegar até esse ponto, você precisou aprender a se calar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque discutir com quem só entende o som da zombaria é desperdiçar energia. Você entendeu que o silêncio, muitas vezes, é o maior grito de dignidade que alguém pode dar. É curioso como a vida faz questão de inverter papéis. Hoje, quem te humilhou, talvez esteja enfrentando a mesma dor que um dia te causou. Talvez esteja sentindo a vergonha, a rejeição, o peso de ser julgado. E, ironicamente, você não sente prazer em ver isso, porque o amadurecimento te fez perceber que a justiça emocional não precisa de plateia. O mais bonito é que, ao invés de devolver na mesma moeda, você escolheu crescer. Escolheu cuidar da sua paz, reconstruir seu valor e se afastar de quem só sabia rir da sua dor. Esse é o tipo de vitória que ninguém tira, porque ela não vem da vingança, vem da evolução. Hoje, você pode olhar para trás sem raiva. A dor ainda existe na lembrança, mas agora vem acompanhada de orgulho. Orgulho por ter resistido, por não ter se deixado definir pelo riso dos outros. Orgulho por ter transformado humilhação em força e vergonha em coragem. E quando pensar naquele dia, lembre-se, o riso deles passou,
mas a sua superação ficou. O que antes parecia o seu fim foi, na verdade, o início da sua transformação. A vida estava apenas te moldando. E quem um dia riu de você, agora observa em silêncio, sentindo o peso de ter subestimado alguém que nasceu para vencer. Com o tempo, você começa a perceber que aquelas risadas não eram apenas sobre você. Eram um reflexo das próprias dores e inseguranças de quem zombava. É aí que surge o segundo ponto, a máscara de quem te feriu. Porque, na verdade, por trás de cada sorriso de deboche, existe alguém tentando esconder o próprio vazio. As pessoas que riem da dor dos outros quase sempre estão fugindo das suas próprias feridas mal curadas. Muitos riem para disfarçar a inveja. Outros zombam porque não suportam ver alguém que, mesmo machucado, ainda tenta seguir em frente. É uma forma distorcida de se sentirem superiores, mesmo que por alguns segundos. O riso delas não é sobre o que você fez, é sobre o que elas nunca conseguiram ser. E quando você entende isso, a dor começa a perder força, porque percebe que o problema nunca foi você. Essas pessoas usam a ironia como armadura. Fingem confiança, mas vivem com medo de serem vistas como realmente são. Elas apontam o dedo para o outro justamente para desviar a atenção de si mesmas. É um mecanismo de defesa cruel, mas previsível. O fraco precisa rir de alguém para se sentir forte. E por algum tempo, você foi o alvo mais fácil, porque estava vulnerável. Mas a verdade é que ninguém veste uma máscara para sempre. O tempo cobra e a fachada começa a rachar. As mesmas pessoas que riram acabam sendo traídas pela própria aparência de força. O olhar seguro começa a tremer. O tom sarcástico perde firmeza e a vida em silêncio começa a devolver tudo o que foi lançado em tom de escárnio. O mais irônico é que, enquanto você se curava em silêncio, elas se perdiam tentando manter uma imagem que nunca foi real. Porque fingir superioridade exige esforço. É cansativo sustentar um personagem que não existe. E um dia, quando as máscaras caem, o riso se transforma em arrependimento. E a dor que um dia foi sua passa a ser delas. E é nesse ponto que a vida mostra sua justiça silenciosa. Você não precisou desejar o mal, não precisou se vingar, nem precisar provar nada. A própria consciência de quem feriu se encarrega de castigar. Elas passam a sentir o que um dia te fizeram sentir e finalmente entendem o peso de cada palavra, de cada riso e de cada gesto que deixaram em você. O curioso é que, quando o arrependimento chega, não há mais público para assistir. Não existe plateia para o remorso, nem aplauso para a culpa. Só o eco do próprio erro e o silêncio que antes pertenciam a você. É nesse instante que o destino inverte as posições, e quem antes ria, agora chora em silêncio. Essa é a ironia da vida, os papéis mudam sem aviso. Quem humilha um dia é humilhado. Quem ri da dor alheia, um dia descobre que o riso é uma moeda que sempre volta. E o retorno não vem na mesma intensidade, mas na mesma frequência, porque o universo não se vinga, ele apenas equilibra. Por isso, quando lembrar das máscaras que te feriram, lembre-se de que nenhuma delas resiste à verdade. O tempo revela, a vida cobra e o silêncio expõe. E é nesse ponto que você começa a entender o valor da calma. Porque quem tem a consciência limpa nunca precisa se esconder. E enquanto as máscaras caem, um novo som começa a surgir. O som do seu próprio silêncio se tornando força. E é sobre isso que vem a próxima parte da nossa reflexão, quando o silêncio começa a falar mais alto. Chega um momento em que as palavras já não são necessárias. Depois de tanta dor, você entende que o silêncio fala mais do que qualquer resposta poderia dizer. E é aqui que entra o terceiro ponto. Quando o silêncio começa a falar mais alto, ele não é sinal de fraqueza, é a voz da maturidade. É o momento em que você para de tentar provar algo e simplesmente deixa o tempo trabalhar a seu favor. O silêncio tem um poder que poucos compreendem. Ele desarma, incomoda e revela. Quem antes ria da sua dor começa a se sentir desconfortável com a própria consciência.
Eles não sabem lidar com a sua ausência, não entendem como alguém que antes se defendia, agora escolhe o silêncio como resposta. Mas é justamente nesse momento que a força muda de lado. Quem antes parecia no controle, agora se perde tentando decifrar o seu silêncio. Você aprende que não precisa justificar sua dor para ninguém. Não precisa explicar o motivo do seu afastamento, nem tentar convencer os outros de que você merecia mais respeito. O silêncio é a sua forma de dizer: eu já entendi o suficiente. É a linguagem da superação, porque enquanto eles esperam uma reação, você está crescendo por dentro. E o mais curioso é que o silêncio também faz barulho, não nas palavras, mas nas consequências. Ele ecoa na mente de quem te feriu. Traz lembranças, culpa e arrependimento. O vazio da tua ausência começa a pesar. O riso que antes era leve, agora se torna incômodo. E o som da própria consciência começa a gritar mais alto do que qualquer zombaria do passado. É nesse ponto que você descobre que não é o grito que vence, mas a calma. Que quem permanece em silêncio, muitas vezes, está vencendo em silêncio também. Porque o tempo dá respostas que nenhuma discussão poderia dar. Ele mostra quem realmente tinha razão, quem amadureceu, quem aprendeu a lidar com as dores sem precisar ferir de volta. Enquanto os outros tentam te provocar, você segue em paz. E essa paz é a prova de que você não precisa mais reagir, porque já entendeu que o seu valor não depende da aprovação de ninguém. Seu silêncio se tornou um escudo, e quem tenta te atingir agora só se machuca com o próprio eco. A beleza disso é que o silêncio começa a reescrever sua história. O que antes era motivo de humilhação se transforma em respeito. As pessoas passam a notar a diferença entre o que foi dito sobre você e quem você realmente é. E aos poucos, quem riu da sua dor começa a se dar conta de que o verdadeiro poder estava no seu controle emocional. Esse é o tipo de vingança que não precisa ser planejada. Ela acontece naturalmente, sem alarde, sem espetáculo. O silêncio se encarrega de mostrar tudo o que as palavras não podiam. E quem te feriu, ao perceber isso, começa a experimentar uma dor parecida com a que te causou, mas desta vez sem ninguém por perto para rir. O silêncio, aos poucos, se torna o som da justiça. Ele mostra que não há necessidade de devolver o mal com o mal, porque o tempo já está cuidando disso por você. E quando esse entendimento chega, nasce uma paz que nada consegue abalar. E é exatamente nesse ponto, quando o silêncio já falou tudo o que precisava, que entra um dos segredos mais misteriosos da vida, a lei invisível do retorno emocional, onde cada riso, cada ferida e cada atitude volta, de um jeito ou de outro, para quem a plantou. A vida tem uma maneira silenciosa e precisa de devolver tudo aquilo que lançamos no mundo. É aí que entra o quarto ponto, a lei invisível do retorno emocional. Essa lei não falha, mesmo quando parece demorar. O que cada pessoa faz ecoa de volta, mais cedo ou mais tarde. Às vezes vem em forma de arrependimento, outras vezes como perda, mas sempre chega. Quem riu da sua dor acreditava que sairia impune, que o sofrimento do outro era apenas entretenimento. Mas a vida observa em silêncio. E o que ela faz é simples, ela não pune com vingança, ela ensina com reflexos. O mesmo desprezo que um dia te fizeram sentir, um dia volta, não por castigo, mas por equilíbrio. Porque o universo não se move com ódio, ele se move com justiça. Essa lei não precisa de testemunhas. Ela age nos bastidores, dentro da mente e do coração. A pessoa que te feriu começa a sentir, pouco a pouco, o peso do que fez. Às vezes perde a paz, às vezes perde as pessoas que amava e quase sempre perde o sono. Porque o que o corpo esquece, a consciência não apaga. E ninguém consegue fugir da própria consciência por muito tempo. É curioso como no começo parece que nada vai acontecer. Você vê quem te machucou seguir em frente, rindo, vivendo, como se nada tivesse ocorrido. E isso fere ainda mais porque o seu coração quer ver justiça.
Mas a vida não trabalha com pressa, trabalha com precisão. E quando ela devolve, devolve do mesmo tamanho da dor que foi causada, sem que você precise mover um dedo. A lei do retorno emocional também tem um lado bonito. Ela mostra que você não precisa se sujar para se defender. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, sem desejar o mal, sem se perder no rancor. Porque quando você se cura, o universo entende que já é hora de cuidar do resto. E ele cuida, com uma perfeição que nenhuma vingança humana poderia alcançar. Cada lágrima que você derramou foi uma semente. E agora, enquanto você floresce em silêncio, quem te feriu está colhendo os espinhos que plantou. Não por azar, mas por consequência. É o ciclo natural das emoções. O bem volta como paz, e o mal volta como arrependimento. O mais poderoso é perceber que essa lei não falha, porque ela nasce dentro de nós. O peso que antes era seu, passa a ser deles. A dor que antes te aprisionava se torna o espelho que os faz encarar o próprio reflexo. E é aí que o arrependimento começa. Não de forma dramática, mas silenciosa, como uma ferida que não cicatriza. Quem ri da dor do outro acredita que o tempo apaga tudo. Mas o tempo não apaga, ele revela. Ele mostra quem foi verdadeiro e quem viveu de aparência. Ele separa os que evoluíram dos que apenas se esconderam atrás do orgulho. E essa revelação é o ponto mais doloroso de todos, porque acontece quando já é tarde para consertar. A lei invisível do retorno emocional é, no fundo, um lembrete de que ninguém engana a vida por muito tempo. O que você entrega ao mundo volta, e sempre encontra o caminho de volta para o coração de quem o enviou. É por isso que a verdadeira força está em não responder com raiva, mas com crescimento. E quando o retorno finalmente chega, o riso cessa, o orgulho desmorona e a consciência começa a cobrar. É o instante em que o destino muda de direção e quem um dia zombou de você começa a carregar o próprio peso. É sobre isso que falaremos a seguir, o peso que agora eles carregam. Chega o momento em que o riso se transforma em silêncio, não o seu, mas o deles. É aqui que começa o quinto ponto, o peso que agora eles carregam. Aqueles que um dia riram da sua dor, agora se veem presos dentro da própria culpa. Não conseguem mais dormir com a mesma tranquilidade, nem rir com a mesma leveza. A consciência se torna um espelho que reflete tudo o que fizeram, e cada lembrança volta como um peso que o coração já não consegue ignorar. O que antes parecia uma simples brincadeira, agora dói neles. As palavras ditas com sarcasmo se transformam em ecos incômodos dentro da mente. As risadas que ecoavam cheias de soberba agora são substituídas por um silêncio constrangedor. E a ironia da vida é essa: você se libertou da dor, enquanto eles ficaram presos nela. O fardo mudou de mãos, e o que antes te esmagava, agora o sufoca. Esse peso não é visível para os outros, mas é insuportável para quem o sente. É um arrependimento que chega devagar, corroendo por dentro. Eles tentam disfarçar, seguem postando sorrisos, fingindo leveza, mas por dentro existe um buraco que nada preenche. E o mais curioso é que esse vazio é exatamente o que um dia desejaram ver em você. A vida tem uma forma sutil de equilibrar tudo. Às vezes, o castigo não vem com tragédias, vem com consciência. O mesmo coração que zombou do seu agora sente o mesmo tipo de dor, só que sem ninguém por perto para oferecer consolo. Porque quem faz o outro sofrer geralmente termina sozinho, cercado pelas consequências das próprias atitudes. E você, que um dia chorou por causa deles, hoje observa à distância. Não por vingança, mas por compreensão. Porque percebe que não há necessidade de interferir. A vida já está fazendo o trabalho dela. É libertador entender que o tempo cuida do que é justo e que o sofrimento alheio nunca deve ser motivo de prazer, mas de aprendizado. O peso que agora eles carregam é silencioso, mas constante. Ele aparece nas noites em que o sono não vem,
nas lembranças que insistem em voltar, nas pessoas que se afastam sem explicação. É o tipo de castigo que não precisa de plateia, porque acontece no único tribunal que ninguém escapa, o da própria consciência. E o mais belo disso é que, enquanto eles se afundam no arrependimento, você aprende a voar. Aprende a usar a dor como combustível, a ausência deles como força e a lembrança do passado como sabedoria. A vida te ensina que o sofrimento não é uma sentença, é um treino para a vitória. Hoje, eles sentem o peso de ter subestimado alguém que apenas precisava de tempo para florescer. E agora, enquanto tentam apagar o passado, descobrem que não há como fugir daquilo que um dia fizeram. O que um dia foi motivo de risada se torna motivo de vergonha, mas você não precisa comemorar isso. A melhor resposta é continuar crescendo, mostrando sem palavras que nada foi capaz de te parar. Esse é o verdadeiro triunfo. Viver em paz enquanto os outros aprendem com o próprio erro. E é nesse ponto da jornada que nasce uma virada poderosa, porque depois de carregar tanta dor, chega o momento da transformação de quem sofreu. O instante em que tudo muda e você percebe que o que te feriu foi, na verdade, no que te moldou. Há um instante na vida em que a dor deixa de ser um fardo e se transforma em combustível. É aí que entramos no sexto ponto, a transformação de quem sofreu. O sofrimento que um dia te fez duvidar de si mesmo, agora se torna a base da sua força. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, estava apenas te preparando para uma versão mais sólida, mais consciente e mais resiliente de quem você é. A transformação começa quando você entende que nada do que aconteceu foi em vão. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite mal dormida serviu para lapidar o seu caráter. A dor que um dia te enfraqueceu é a mesma que te ensina a não depender da validação de ninguém. Você começa a se olhar com outros olhos, a perceber que o seu valor nunca esteve nas opiniões alheias, mas na capacidade de se reconstruir todas as vezes que tentaram te destruir. Esse processo não acontece da noite para o dia. É lento, exige silêncio, introspecção e coragem para encarar o que há dentro de si. Mas aos poucos, o que antes era ferida vira cicatriz, e cada cicatriz conta uma história de superação. Você deixa de sentir vergonha das suas dores e passa a enxergá-las como provas de resistência. O mais incrível é que essa transformação não precisa ser anunciada. Ela é notada. As pessoas percebem a diferença no seu olhar, na sua postura, no jeito como você fala e reage. O que antes te abatia agora te fortalece. E o que antes era motivo de risada agora desperta respeito. Porque é impossível não admirar quem se levanta depois de ter sido derrubado tantas vezes. Essa mudança também traz algo ainda mais valioso: discernimento. Você aprende a escolher suas batalhas, a poupar energia e a não tentar convencer ninguém do seu valor. Aprende que a melhor resposta para quem duvidou de você é o seu próprio crescimento. Porque nada humilha mais o orgulho alheio do que ver alguém florescendo depois de ter sido ferido. O sofrimento te ensina sobre limites. Ensina que amor próprio não é egoísmo, que afastar-se não é fraqueza e que perdoar não é aceitar novamente o que te destruiu. É simplesmente decidir não carregar mais o peso que não te pertence. Essa leveza é a marca de quem amadureceu. E é isso que começa a incomodar quem ainda vive preso ao passado. A transformação também desperta um tipo de poder silencioso. Você já não busca aprovação, porque entendeu que o que te move agora é propósito. Já não precisa que aplaudam suas conquistas, porque a paz de não ter mais que provar nada é por si só uma vitória. E o mais bonito disso tudo é ver como o tempo muda o cenário. Quem antes ria agora observa de longe, sem entender como você conseguiu virar o jogo. Eles veem o brilho nos seus olhos, a tranquilidade no seu semblante e percebem que perderam algo que nunca mais terão: o privilégio de te ferir.
O que um dia te machucou, agora serve de impulso. O que te enfraqueceu virou o motivo da sua força. Essa é a verdadeira justiça da vida. Transformar dor em poder, humilhação em aprendizado e solidão em liberdade. E quando essa transformação se completa, surge algo ainda mais simbólico. O momento em que o que era fraqueza vira orgulho. É quando o passado deixa de ser uma ferida e passa a ser um troféu. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe algo poderoso. Aquilo que um dia te envergonhou, agora te enche de orgulho. E é sobre isso que fala o 7º ponto, quando o que era fraqueza vira orgulho. Porque o tempo tem o dom de transformar as feridas mais profundas nas suas maiores provas de força. O que antes te fazia abaixar a cabeça, hoje é o motivo pelo qual você a mantém erguida. Lembra de quando riram da sua dor, dizendo que você não aguentaria? Hoje você é a prova viva de que eles estavam errados. Cada queda se transformou em aprendizado e cada lágrima se tornou o combustível da sua evolução. O que eles chamaram de fraqueza era, na verdade, a fase de construção de alguém muito mais forte do que eles poderiam imaginar. É curioso como o sofrimento muda o significado das coisas. Aquilo que antes te fazia sentir pequeno, agora te torna gigante. Porque você não apenas sobreviveu, você cresceu, amadureceu e aprendeu a se respeitar. A fraqueza que um dia foi motivo de riso, agora se tornou símbolo de resistência. E a verdade é que nem todos conseguem suportar o que você suportou. O orgulho que nasce disso não é vaidade, é gratidão. Gratidão por ter resistido, por ter mantido o coração puro, mesmo depois de tanto desprezo. É olhar para trás e pensar, eu passei por tudo aquilo, e ainda assim não me tornei igual a eles. Essa consciência traz um tipo de paz que ninguém pode tirar, porque ela vem da alma, não do ego. As pessoas que antes zombavam, agora te observam em silêncio. Elas veem o brilho no seu olhar, a segurança nas suas palavras e percebem que, no fim, o riso delas só serviu para te impulsionar. O que era fraqueza virou símbolo de superação, e isso as incomoda, porque destrói a narrativa que elas criaram sobre você. A vida tem uma ironia delicada. Quem ria de você agora te admira, mesmo que nunca admita. E por dentro, sente o peso de ter subestimado alguém que se tornou inquebrável. O mesmo motivo que antes causava deboche, agora desperta respeito. Porque não há como rir de quem venceu o próprio sofrimento. E o mais inspirador é perceber que você não precisou mudar quem é para conquistar isso. Você apenas se reencontrou. Parou de tentar caber em lugares que te diminuíam e começou a ocupar o espaço que sempre foi seu. Esse é o verdadeiro orgulho. Aquele que nasce da autenticidade, não da aparência. Com o tempo, você entende que o sofrimento não foi uma punição, mas um processo. E quando esse entendimento chega, o passado deixa de ser uma ferida e se torna um troféu invisível que você carrega no olhar, na postura e na paz de espírito. O que era fraqueza virou força. O que era motivo de riso virou exemplo. E o que parecia o fim virou o começo. É o ciclo natural da justiça emocional. O tempo recompõe tudo, inclusive o respeito que te foi tirado. E é justamente sobre essa justiça do tempo que vamos falar a seguir. O próximo ponto: a justiça do tempo e o preço do desprezo. A justiça do tempo é algo que não falha. Ela pode parecer lenta, mas é precisa. E quando chega, vem com uma força que dispensa palavras. O tempo não esquece do que foi feito. Ele apenas espera o momento certo para mostrar o valor de cada um. E é nesse instante que quem riu da sua dor começa a perceber o preço do próprio desprezo. Porque o tempo tem um jeito de fazer as pessoas enxergarem o quanto perderam quando decidiram te subestimar. Enquanto você crescia em silêncio, eles continuavam presos à própria arrogância. Acreditavam que nada mudaria, que sempre estariam por cima. Mas o tempo é um mestre paciente, e ele tem o hábito de inverter os papéis quando menos se espera.
As mesmas pessoas que um dia zombaram de você, agora observam de longe, sem entender como sua vida tomou outro rumo e a delas ficou parada. O tempo cobra com elegância. Ele não precisa humilhar, basta mostrar resultados. Mostra que a dor que tentaram te causar se transformou em sabedoria e o riso delas em arrependimento. Mostra que aquilo que parecia fraqueza virou força e o orgulho delas agora virou solidão. Porque o tempo tira de perto quem não sabe valorizar e recompensa quem aprendeu a seguir em paz. O mais incrível é que essa justiça acontece sem que você precise fazer nada. Não há necessidade de se vingar, nem de buscar explicações. O tempo faz isso por você. Ele expõe sem esforço, faz cair as máscaras, mostra quem era de verdade e quem só sabia fingir. E o mais bonito é que tudo acontece naturalmente. Como se a vida dissesse, agora é sua vez de ser visto e a deles de aprender. É nessa hora que você entende que a vida nunca deixou de estar do seu lado. Apenas esperava que você se fortalecesse o suficiente para enxergar. Porque o tempo não trabalha contra ninguém. Ele apenas equilibra. Ele devolve o que é justo, na medida certa, para que cada um entenda o valor das próprias ações. Quem te desprezou, agora sente falta. Quem te ignorou, agora te observa. E quem te subestimou agora, tenta entender como alguém que parecia frágil se tornou inabalável. Mas o tempo não explica, ele apenas mostra. E essa é a parte mais justa de todas. Não há como fugir do que o tempo revela. A grande virada acontece quando você percebe que já não sente raiva. Porque o tempo não só fez justiça, como também curou o que te doía. E quando você olha para trás, entende que a melhor resposta foi ter seguido em frente, sem se manchar com a mesma amargura de quem te feriu. Essa é a verdadeira justiça. O tempo devolve, mas também liberta. E quem aprende a esperar descobre que não precisa provar nada, basta existir em paz. Porque enquanto alguns se preocupam em parecer fortes, o tempo se encarrega de mostrar quem realmente é. O desprezo que um dia te feriu, agora serve de lição para quem o causou. E é aí que a justiça se completa, você em paz, e eles presos ao próprio arrependimento. E quando esse equilíbrio finalmente se estabelece, nasce o momento mais poderoso de todos. Aquele em que a resposta já não precisa ser dita, porque o próprio silêncio passou a dizer tudo por você. Chega um ponto em que você entende que não precisa mais responder a nada. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhum desabafo. A própria vida já disse tudo por você. É o momento em que a resposta não precisa ser dita, porque o silêncio se tornou o mais alto dos gritos. E o mais curioso é que quem um dia riu da sua dor entende perfeitamente o que esse silêncio significa. Mesmo que nunca admita, eles sentem o peso da ausência. Sentem falta da sua voz, das suas reações, até dos seus erros. Porque, enquanto você buscava entender, eles apenas queriam ter razão. Agora, percebem que o silêncio que você deixou é mais ensurdecedor do que qualquer discussão poderia ter sido. E quanto mais o tempo passa, mais eles percebem que perderam alguém que jamais voltará a ser o mesmo. A ausência se torna o espelho daquilo que fizeram. É ali, no vazio, que as lembranças começam a cobrar. As palavras ditas com desprezo voltam à mente. As atitudes impensadas se tornam motivo de arrependimento. E não há desculpa que alivie, porque a dor que eles sentem agora é a mesma que um dia te causaram. Só que em silêncio, sem plateia e sem consolo. Enquanto isso, você segue em paz. Não porque esqueceu, mas porque superou. E o silêncio que antes era a sua defesa, agora é o seu escudo. Você aprendeu que a verdadeira força está em não se explicar para quem já decidiu não entender. Que a resposta mais sábia é aquela que não precisa de palavras, apenas de distância e serenidade. E é justamente essa serenidade que mais os incomoda. Porque nada provoca mais arrependimento do que ver alguém florescer depois de ter sido ferido.
Eles esperavam que o seu silêncio fosse sinal de derrota, mas descobriram que era um aviso, o anúncio de uma nova fase, onde você já não precisa provar nada. Com o tempo, eles percebem que o silêncio não é vazio, é cheio de significado. É nele que vivem todas as respostas que um dia buscaram arrancar de você. E por mais que tentem se aproximar, já é tarde. O silêncio construiu um muro que só o tempo entende e que eles mesmos ajudaram a erguer. A beleza disso é que o silêncio não precisa vencer. Ele apenas existe, e isso já basta. Ele mostra que o seu crescimento não depende mais de aplausos, nem de reconhecimento. O simples fato de você estar em paz já é a resposta que a vida queria dar em seu nome. Quem te feriu agora entende que o seu silêncio é, na verdade, a forma mais elegante de justiça. Porque enquanto eles se afogam nas próprias lembranças, você respira leveza. Enquanto eles se explicam, você vive. Enquanto eles olham para trás, você segue, e é nesse ponto que tudo se completa. O silêncio, que um dia foi dor, agora é liberdade. A resposta que um dia você tanto quis dar se dissolveu na sua paz. E quem antes ria de você, agora chora em segredo, desejando ter a mesma força que um dia desprezou. E é a partir desse novo estado de calma, de clareza e de poder que nasce o último estágio dessa jornada, o novo você. E o castigo deles, o desfecho onde a vida mostra que o que parecia perda era, na verdade, o início da sua vitória. Chega o momento em que tudo se encaixa. As dores fazem sentido, as lágrimas encontram propósito e o silêncio se transforma em força. É aqui que começa a última parte dessa jornada, o novo você e o castigo deles. Porque no fim, o verdadeiro castigo não é o sofrimento que volta, mas o sucesso e a paz de quem foi ferido e escolheu seguir em frente. O novo, você não precisa provar nada. Aprendeu a se respeitar, a colocar limites e a não aceitar menos do que merece. Você não busca mais explicações, não implora por reconhecimento, não tenta convencer ninguém do seu valor. O que antes era uma necessidade de ser entendido virou uma certeza. Quem você é já fala por si. Isso basta. Enquanto você floresce, os que te feriram enfrentam o espelho da própria consciência. Eles veem você vencer e isso dói mais do que qualquer resposta poderia causar. Porque o sucesso de quem eles tentaram diminuir é o lembrete constante de que riram da pessoa errada. E o arrependimento nesse ponto não vem em lágrimas públicas, vem em noites silenciosas, em lembranças que não se apagam, em corações que agora carregam o peso do próprio desprezo. A vida fez o que precisava, colocou cada um em seu lugar. Você leve inteiro em paz, eles presos às consequências das próprias escolhas. E o curioso é que você já não sente prazer em ver isso acontecer. Porque o amadurecimento te ensinou que a vingança mais bonita é a indiferença. Ver alguém prosperar sem precisar ferir é algo que a consciência de quem errou jamais alcança. O novo você é sereno. Carrega na alma uma confiança que não precisa ser exibida. É o tipo de força que não faz barulho, mas é impossível de ignorar. E cada passo que você dá é uma lembrança silenciosa de que a dor que te destruiu foi a mesma que te construiu. Você se tornou aquilo que eles jamais imaginaram que conseguiria ser. Alguém livre. O castigo deles é justamente esse: ver que o mal que fizeram não te definiu. Que as palavras que usaram para te diminuir não tiveram poder sobre o seu destino. Que tudo o que tentaram usar contra você se transformou em motivo para o seu crescimento. Essa é a justiça mais elegante que existe, a vitória de quem não precisou vencer ninguém, apenas a si mesmo. Hoje, o riso deles cessou. A voz que antes zombava agora se cala. E o silêncio deles é a prova de que a vida cobra, mas cobra do jeito certo, sem espetáculo, sem vingança, sem barulho. Apenas com o equilíbrio perfeito de quem devolve a cada um o que foi plantado. Você, por outro lado, segue leve, sem ódio, sem mágoa, sem desejo de revanche.
Porque entendeu que o seu destino nunca esteve nas mãos de quem te feriu, esteve sempre nas suas. E agora, olhando para trás, você percebe que tudo aquilo que parecia te destruir era, na verdade, o início da sua libertação. O novo você é o resultado de todas as dores que suportou com dignidade. É a prova de que o tempo faz justiça, mas também cura. Que o silêncio machuca quem precisa ouvir e liberta quem aprende a calar. E que no fim, quem mais riu é quem mais perdeu. E é por isso que antes de ir, quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários uma frase que defina a sua superação. Mostre que você não é mais o mesmo, que o tempo te fez forte e que a vida te ensinou a vencer sem gritar. Deixe seu like, se inscreva no canal e acesse o conteúdo exclusivo no comentário fixado, porque o seu recomeço começa agora.